vou retirar minha candidatura, Rafael Almeida Rizzo? Será que vai? Eu vou perguntar pra vocês, tá? Eu vou perguntar pra vocês. Por que eu tô nessa de vou retirar minha candidatura? Porque me parece que houve uma conversa de bastidores ontem, envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ontem, em que ele já deixou claro pra todo mundo: não vou apoiar o Flávio Bolsonaro. Então, ó, isso aqui é bem importante. Tarcísio avisou que não vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que Flávio Bolsonaro vem fazendo os acenos corretos e os movimentos corretos no jogo. Ele jogou bem no negócio da anistia, jogou bem o negócio de tirar a candidatura mediante um acordo, né? Tem um preço, tal. Ficou sendo falado basicamente os últimos 4 dias, tá? Ou seja, gerou hype ao redor dele, funcionou. A estratégia ali foi bem jogada. Moeu o Tarcísio nessa estratégia. Não dá pra... Tem gente que fala, não, isso aqui é um plano, eles estão na verdade jogando. Não tem plano nenhum. Eles estão jambrolhando o Tarcísio tá no muro tomando jambrolhada, tá? E ele mandou uma das melhores dele, que foi falar o seguinte: olha, 2 ministros do meu governo, o Arthur tinha me mostrado e eu fui atrás. 2 ministros do meu governo, um será Nicolas Ferreira, o outro será Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, porque, né, se ele ganhar a eleição, ele basicamente soltaria o Jair e colocaria lá ele de ministro, né? Então, pai de ministro e o Nicolas. Futuro, presente e passado da direita bolsonarista, todos juntos, né? Unidos numa mesma causa, unidos numa mesma emoção, tá? Essa é o que ele colocou. E por que ele colocou interessante? Porque além de acenar, né, a validação do pai, ele obriga o Nicolas a se vincular à candidatura dele. Porque o Nicolas não vai vir a público e falar: recuso uma nomeação para o Ministério do Flávio. O Nicolas, ele vai ter que, contra gosto, meio assim, meio assado, ele vai falar: nossa, recebo com muito orgulho, quero contribuir, tá? Outra coisa que o Flávio gera é, no começo as pessoas estavam com medo dele ser candidato, falando: isso é uma jogada, se ele tá colocando e vai retirar. Mas conforme ele coloca, pela própria dinâmica do bolsonarismo, que é um grupo que é confuso, você teve um monte de gente, né, falando: vou grudar antes. Se eu grudar antes, né, quem chega antes bebe água limpa, não tem aquela história? Pega água limpa, né, então vamos chegar antes, né? O cavalo rápido chega antes no coxo e bebe água limpa sem baba antes dos outros. Holiday, malaco Fernando Holiday. Um grande malaco Fernando Holiday, esse aí, né? Já grudou no saco do Flávio, tá lá. Flávio nunca fez rachadinha, mentira, e não sei o que. Tome-lhe puxação de saco. Fernando Holiday, Fernando Silva Bispo, né? Cujo nome Holiday fui eu que inventei, né, por causa do livro Acredite, Eu Estou Mentindo, do Ryan Holiday. Nossa senhora, esse aí já grudou. E aí você começa a ter esse efeito que, se você não se aproxima agora, você vai ficar muito para trás. Então o próprio Flávio gerou uma dinâmica de FOMO, né? Quem é do mercado financeiro, ou até da galera da cripto, sabe que é o Fear of Missing Out. É ficar com medo, né? De, meu Deus do céu, tá todo mundo indo, eu vou ficar pra trás, preciso ir nessa. Então, o Fernando Holiday fez parte do FOMO, o Flávio gerou um FOMO, e aí ele esvaziou o Tarcísio. O Tarcísio acabou parecendo um cara meio mesquinho. Paralelamente, como o Tarcísio falou para interlocutores: gente, o que eu tô falando aqui é o seguinte, vocês não estão vendo nas notícias, mas eu, como player, né, vou jogar aqui, porque esse é o modelo de candidatura que a gente tem. A gente vai ser muito aberto com vocês. Tarcísio falou assim: dependendo do cenário, eu meio que posso disputar contra o Flávio. Eu duvido. Só que ao falar isso, né, rolou o seguinte comentário, que é o que circulou com os outros presidenciáveis, Zema, Caiado, etc. Putz, né? Se vai Tarcísio pra enfrentar o Flávio, ele não pode perder pro Flávio. Então no primeiro turno, todo mundo tem que tirar as candidaturas e se aliar ao Tarcísio, entendeu? Por Tarcísio derrotar o Flávio e ir pro segundo turno. Que é o que o Zema quer, o Caiado quer, Ratinho quer. E eles topariam tirar a candidatura. Só que tá faltando um cara que faltava tirar a candidatura. E esse foi o papo que começou a rodar. Inclusive chegou em jornalistas, né? E aquele Renan? E o Renan lá do Missão? Né? E aí disse, né? Fiquei sabendo que vão entrar em contato comigo. Eu tenho uma série de reuniões para os próximos dias. Uma série. Mas disseram que vão entrar em contato comigo. E eu tô curioso, né? Já tô, antes de entrar em contato comigo, já tô respondendo publicamente. Não, nós não vamos tirar candidatura nenhuma. Nós não vamos tirar candidatura nenhuma, de maneira alguma. E, na verdade, esse jogo eu acho muito interessante para que nós possamos mostrar para Flávio, Tarcísio, etc., que esses caras são toscos. Vai ficar o filho do Bolsonaro e o Tarcísio brigando pra falar: não, eu sou mais Bolsonaro que você. Não, o Bolsonaro gosta de mim. Não, eu sou filho dele. Não, mas eu fazia obra pra ele. Na verdade, o Bolsonaro gosta de mim, ele só não sabe.
se matando, militância se matando, uma guerra fratricida. Eu duvido. Pra mim, eu acho que o Tarcísio tá falando essas coisas muito porque ele tá muito chateado do que aconteceu, tá? E o que eu sei de bastidor é o seguinte, o Tarcísio tá, assim, tá se doendo demais. Ele considera que fizeram com ele uma deslealdade, que membros da família haviam já outorgado que ele seria o candidato nos bastidores. O próprio Jair tinha dado o tom disso, portanto ele começou a se organizar, começou a mobilizar as tropas, começou a fazer reunião, colocou o Ciro Nogueira para cuidar de palanque, começou a montar. Ele foi, juntou gente do agro para fazer levantamento de grana, ele começou a fazer a operação. Aí ele detona a operação, a coisa começa a andar e o Flávio corta. Os Bolsonaro podem alegar, e nesse sentido com razão, que o Tarcísio havia se colocado como uma espécie de interlocutor, tá, dos Bolsonaro junto ao Alexandre de Moraes, coisa que ele era. Ele era. E esse interlocutor que ele era junto ao Alexandre de Moraes deveria ter resolvido a questão Bolsonaro antes do Bolsonaro ser preso. Ora, o Bolsonaro falou, você é amigo aí do Xandão, tá ok? Use seus contatos, tá ok? Pra resolver minha situação. E nunca rolou. A real é que nunca rolou. O que tinha era o exército de Brancaleone, de deputados toscos do bolsonarismo, fazendo aquele barulho na Câmara dos Deputados, em cima de um projeto de anistia que a gente sabe que não passaria. Mas assim, aos trancos e balanços, né? Trancos e barrancos, né? Trancos e barrancos, a coisa foi, né, capotando pra cá, capota pra lá, tal. Onde terminou? Terminou com o projeto do Paulinho, que é a PEC da dosimetria, alterando as penas, reduzindo substancialmente, inclusive a pena do Jair Bolsonaro, sendo aprovada na Câmara ontem. O que só reforça por parte da família Bolsonaro, mormente o Jair, a ideia de que o Tarcísio não fez nada por ele. Não sei se você concorda, Riso, porque essa é uma leitura que até o Renato tá concordando. Ora, quer dizer que precisou ser a turma lá do Van Hatten, Paulinho da Fopa. Ah, se é isso, então pra que serve o Tarcísio? Pra que serve o Tarcísio ficar amigo do Xandão? Então, o que o Flávio correu pra fazer, tá? O Flávio correu pra falar que vai chamar o Paulo Guedes pra tentar gerar algum efeito positivo dentro do mercado imobiliário, de modo a fazer com que a Faria Lima seja neutralizada contra ele. Nesse sentido, há um jogo inteligente sendo tocado pelo senhor Flávio Bolsonaro. Até agora, a estratégia deles não é estúpida. Por mais que o jeito de falar sou estúpido, por mais que a candidatura em si seja uma candidatura ruim pra direita, pro Brasil, blá, 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 a estratégia aqui tá sendo jogada. Eles querem neutralizar, não sei se você concorda. Neutraliza o Nicolas, neutraliza o Tarcísio, neutraliza a Faria Lima. Você neutraliza esses elementos. E especialmente no momento em que Ciro Nogueira e Rueda, que eram os artífices políticos da candidatura do Tarcísio, estão aí com graves problemas, eles estão machucados, ele tem uma chance de acalmar. O único elemento que eles não conseguem conter aí seríamos nós. Todos os outros são passíveis vamos dizer, de resolução. Alguém vai falar, calma, Renan, mas e o Caiado? Porque o Caiado, num cenário desses, ele poderia vir a ser candidato a presidente no União Brasil federado com o PP. Tá? Poderia. Agora, diferente do Tarcísio, que busca ter uma relação meio cordial com todo mundo, os Bolsonaro iriam pro cancelamento pra cima do Caiado pra ele tirar a candidatura. Não sei se você concorda. Na verdade, não é nem tirar a candidatura, é exigir que ele apoie o Flávio. Igual eles estão fazendo já com o Zema. E aí eu pergunto pra Rafael Almeida Riso, conhecendo o histórico do Tarcísio, tá? O histórico do Caiado. Você acha que o Caiado resiste ou o Caiado cede? Cede. Numa hipótese em que começam a fazer apoio o Flávio, não vamos desunir a direita. Cede ou segura a onda? Cede. Eu acho que o Caiado cede. Ele disse que não, mantemos a candidatura. Deixa vir a primeira nele. O Caiado é muito fraco com porrada. O Caiado não sabe lidar com porrada. Desde a época do impeachment, ele não sabia lidar com porrada. O Caiado fica muito abalado quando vê um ataque. Quando ele sente que tá, vamos dizer, com a reputação dele sendo colocada em jogo, ele volta. Eu dou esse exemplo porque na época da pandemia, o Caiado começou discordando muito das coisas que o Bolsonaro falava. Muito. Ah, não, eu sou médico. Talvez o Riso lembre. Sou médico, como é que pode? Tal. Aí o Bolsonaro, toma. Os bolsonaristas começaram a bater ali. Cara, ele acho que foi parecendo um rodeio com o Bolsonaro já. Lá pra lá, não, vamos ajustar aí, porque tem eleger prefeito, depois tem reeleição. E se adequou. Aquela vozeirão grosso, eu sou do Goiás, aqui no Goiás é diferente. Quem te conhece, que te compre. Caiado. Quem te conhece, que te compre. O único que teve bagos pra peitar o bolsonarismo, dentre todos esses pré-candidatos a presidente, sou eu. Dentre todos os pré-candidatos a presidente, o único que teve bagos pra falar: o Bolsonaro é retardado, Bolsonaro roubou, Bolsonaro mentiu na pandemia, Bolsonaro destruiu a Lava Jato, Bolsonaro acabou com você, o Lula voltou por culpa do Bolsonaro, de todos os pré-candidatos, eu. Ratinho Júnior, tem vídeo dele
Com o pai solicitando o apoio do Lula, acho que de 2016. Sabia disso? Ratinho Júnior tem vídeo do Lula. É um vaselinaço. O Ratinho pai é Lula. O Ratinho apresentador é Lula. Tá? Só pra avisar. Zema é um pamonha. Com todo respeito, é um pamonhão. Um bom pamonhão. Sei o que é uma pamonha. É pamonhão. Tarcísio é fraco. Como eu disse, Tarcísio é um ótimo funcionário. Tarcísio ganha a eleição. Vem reformar o palácio aqui. Esse negócio de obra, reforma aqui o palácio pra nós. Vamos tocar aqui as coisas. Legal, bacana. Depois pode trabalhar numa secretaria nossa. E acho que trabalharia, porque ele gosta disso. E iria bem, tá? E por último, como eu disse, o Caiado vai na dor. Então, os Bolsonaro já falaram o seguinte, ó. Ratinho e Zema, prestem vassalagem. Então, o primeiro caminho... Eu ainda sou da tese que, dado que o Partido Novo é altamente dependente do voto militante bolsonarista, porque eles ficaram cavucando esses caras para serem base, para eleger os Van Hatten, esses Chiquini, toda essa turma, o Partido Novo vai ter que se submeter ao Flávio com muita dor. Aí, nesse ponto, eu acho que o Kim Paim tá passando do ponto, tá perdendo um pouco a mão. Porque, naturalmente, a base vai começar a exigir. Tipo, Zema, se una com o Flávio. O Ratinho, aí é o PSD, acho que o caminho natural do PSD num cenário desse é ficar neutro. Assim como os outros, é ficar neutro. E o Caiado, cara, como não tem uma relação tão próxima, vai ter que ser na porrada. Aí eu acho que esses caras vão demover o Caiado na força bruta. E aí sobraria eu. Que eles vão vir dar um soco, nós vamos socar de volta. Antigamente o nosso soco era mais fraco. É como se fosse um cavaleiro de bronze contra um cavaleiro de ouro. Era difícil chegar no sétimo sentido. Hoje, cara, nossa armadurinha evoluiu. Tô com uma armadura de onça braba. Cara, ele dei no soco, também tô dando aqui. É plá, plá, plá. Se a gente cresce, aí o jogo é completamente outro. Tá? Existe um cenário que eles decidam lançar, por exemplo, Zema, Ratinho e o Caiado para pulverizar os votos da direita independente, entre aspas, e prejudicar você? Se eu crescer, sim. Pode ter. Porque como eu seria o único desses que eles não controlariam e que se vai pro segundo turno seria o fim dos Bolsonaro, faria muito sentido jogar outros lá e diluir pra um Flávio pro segundo turno. E aí, nesse caso, todos eles para o Flávio? É. Mas acho que o cenário inicial deles é não ter nenhum concorrente. E, de preferência, fazer a estratégia que o próprio Tarcísio fez, que é chamar o Zema pra ser vice. Chama o Novo lá, bota o Novo de vice. Segura a onda do Novo. E aí o Novo viria, sabe com o quê? Ah, o Novo trouxe o Paulo Guedes. Vamos trazer uma coisa mais econômica. Ó, Faria Lima, tamo junto. Tanto que a estratégia do Flávio não é mostrar que ele é radical. Ah, eu tomei 2 picadinhas aqui, ó. Eu gosto de vacina, não sei o quê. Você saca? A estratégia ali é meio diferente. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.